Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Como é que estamos hoje aí, né? É um prazer aí ter vocês novamente aí para mais um vídeo aí pro nosso canal, né? A nossa live 042. Ontem eu tive problemas aí com a internet e também tive problemas com o meu microfone que eu acabei gravando sem áudio aí, então quem tava assistindo a gente aí acabou vendo o vídeo aí sem áudio, e por isso que eu refiz aí essa nossa live aí, né? Regravei ela hoje pra gente tá comentando um tema bastante importante que eu separei pra gente. Então, antes aí de a gente começar a falar sobre o nosso tema, né? Se você tá aí no nosso vídeo aí, deixe nos comentários possíveis dúvidas que vocês possam ter do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá, pessoal? Vai estar ajudando muito, vai estar me ajudando aí a levar esse conteúdo para mais pessoas que também querem saber um pouco mais, querem ter um pouco mais de conhecimento com relação às commodities agrícolas dentro da B3, tá? Então, já deixa o seu joinha aí, deixa o seu like aí que vai estar ajudando a gente bastante. E assim, pessoal, essa nossa live de hoje aqui, né, é um negócio muito bacana que eu vou estar comentando com vocês, que é a parte de análise do mercado, né? E por que somente análise técnica pode trair a gente? Como eu venho assim recebendo muitas informações assim, né, muitas conversando com outras pessoas, né, tem muita gente que trabalha com commodities agrícolas, com investimentos dentro da B3, com apenas utilizando análise técnica, análise gráfica assim dentro do mercado, né? E assim, funciona, claro que funciona, né? A análise técnica é fantástica, é uma das principais ferramentas aí. Quem quer investir dentro do mercado aí é muito difícil deixar de lado as análises técnicas. Mas assim, quando a gente fala de commodities agrícolas em específico, pessoal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso aí, né? E é sobre isso que a gente vai comentar hoje, né? A análise técnica funciona para as commodities agrícolas? Claro que funciona, funciona perfeitamente aí, e é algo fundamental para a gente estar analisando boas oportunidades dentro do mercado. Só que somente a análise técnica não vai te trazer, digamos, a assertividade que você espera, né? E em alguns momentos aí pode ser que o mercado traia você e que o mercado aí possa fazer, digamos, movimentações adversas aí que você não esteja preparado, né? Então, principalmente aí quem faz operações swing trade, isso aqui é muito importante, né? Para quem opera apenas gráficos aí, apenas utilizando alguns setups, claro, sua assertividade vai ser interessante? Vai, mas nem sempre a sua assertividade vai ser a que você deseja, porque a gente tem certos momentos que os fundamentos eles mandam muito, eles influenciam muito nesse mercado de commodities agrícolas. Então é por isso que a gente veio alertar aqui, veio trazer um pouco dessa informação, né? Afinal aí nem sempre o mercado aí vai na nossa direção ou está trabalhando de forma tão, é, como é que a gente pode dizer? Pode estar trabalhando de forma aí que mais fácil, mais simples de ser lidas, de ser compreendidas, utilizando apenas análise técnica, beleza? Então, mas antes assim, pessoal, nos últimos dias, assim, ainda nessa semana aí, tivemos uma movimentação mais brusca do mercado. Quem acompanhou aí, por exemplo, nosso milho aí fez uma movimentação que é rara a gente ver dentro da B3. A gente teve 2 dias aí consecutivos de limites de alta, né? Isso aí é algo assim muito raro, né? Eu tinha visto aí limites, né, sendo batidos aí no mercado quando estourou o Covid no Brasil, lá pro período de março de 2020, do ano passado, no caso. Né? Então, isso aí é algo meio raro dentro do mercado, não é algo que acontece. E ainda mais 2 dias de limite batendo no limite, né? Então isso aí é algo extremamente raro de acontecer,
né? E a gente precisa entender o contexto, né? Vamos conversar um pouco sobre esse risco aí que a gente corre dentro do mercado, né? E por que às vezes só o gráfico não é suficiente para a gente estar operando, né? E quem trabalha aí com fundamentos estaria mais preparado aí para esses tipos de situações, né? Principalmente aí para as commodities agrícolas, tá, pessoal? Quando a gente fala aí de mercado financeiro, já é um pouquinho mais complexo a gente estudar, não que não seja impossível, mas entram bem mais variáveis aí nesse contexto. Ah, então, pessoal, para essa live aí, nós vamos conversar sobre algo que as commodities agrícolas estão passando a entender, né, no gráfico que isso tem influenciado, né? Eu vou estar trazendo aqui, até deixei o nosso gráfico ali, né? Vamos estar entendendo aqui o que é que vai funcionar isso aí, o que tem influenciado nisso aí, né? Mas antes assim de iniciar essa parte aí, a gente precisa saber qual que é o papel das análises técnicas e da análise gráfica, tá? Então vamos começar aqui. Bom, análise de fundamentos, assim, de uma forma bem simplificada, e análise técnica de uma forma bem simplificada, análise é nada mais que análise de informações e do mercado físico, né? Quando a gente puxa aí para as commodities agrícolas. Quando a gente fala de análise técnica, no grosso, nada mais é que análise gráfica com base em indicadores e estratégia, tá? É mais ou menos isso. Uma analisa o que está acontecendo no mercado, digamos, físico, né? No mercado, ah, nas informações do dia a dia aí, e outra é simplesmente olhar o gráfico ali e ver o que está acontecendo com os preços do ativo. Então, ele. Então, o análise de fundamentos ele faz o quê? Ele configura a nossa tendência primária, né? Com base dos fundamentos aí que é feito a análise, a tendência primária. Então, se o mercado aponta que vai faltar milho dentro do mercado, né, o que vai acontecer? A gente vai ter uma tendência primária de alta. Por quê? Porque a oferta de milho vai ser escassa e com isso aí ele vai dar a direção. Se a oferta vai ser menor, né, os preços do milho tendem a se valorizar, porque vai ter mais gente brigando aí por um produto, digamos, limitado, uma oferta limitada de produto, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí, ele dá a direção do nosso mercado. E a análise técnica, ele vai dar. E a análise técnica ele vai dar o momento para a gente operar, né? Ele vai dar a hora de se posicionar em uma operação ou não, né? Então, basicamente é isso. Um vai dar a direção e o outro vai dar o momento para se posicionar. Por que isso aí? Né? Porque simplesmente algumas vezes a gente tem os fundamentos a nosso favor.
por exemplo, a gente sabe que vai ter uma oferta limitada, beleza, né? A direção dos preços é uma. Só que nesse meio tempo o mercado vai ficar, digamos, lateral, ele pode cair os preços para depois fazer a movimentação de alta, né? Então a linha nem sempre é reta aí desse movimento, né? Não é um movimento linear aí que vai subir até chegar no ponto. Não. Dentro desse mercado aí, os preços vão oscilar entre altas, baixas, entre o movimento lateral. E isso aí é importante, porque daí a análise gráfica, análise técnica que vai dar o nosso posicionamento. Porque a partir do momento que o mercado, opa, a partir de agora a gente vai seguir o fundamento, a gente vai naquela tendência de alta, né? Mas daí a análise gráfica que vai ver, vai te mostrar em qual momento que o mercado tomou esse start aí, tomou esse gatilho que agora ele vai seguir aquela tendência, né? Então é nisso aí que a gente se baseia. Então por isso que a análise técnica e análise gráfica e análise de fundamentos elas são importantes para a gente entender o que, que acontece com o ativo. Só que tem muita gente que utiliza apenas essa, né? Ah, eu não preciso com a análise técnica, eu sei mais ou menos qual que é a tendência primária do mercado, com base no que eu já venho estudando, né? Então, por exemplo, se eu pegar um gráfico, jogar ele no semanal, eu consigo entender mais ou menos o que está acontecendo no mercado, né? Com base no histórico de preço. Beleza, né? Tem muita gente que estuda a tendência primária dessa forma e não está errado, né? Só que, assim, só análise técnica às vezes não é suficiente. Por quê? Né? Porque a gente tem dentro das commodities agrícolas, a gente tem algo que influencia muito no mercado. Por quê? Porque, como a gente pode falar, as commodities agrícolas são derivativos. Né? Derivativos do quê? Derivativos do mercado físico. Então, se a gente tem o mercado físico como referência, qualquer coisa que aconteça no mercado físico, isso aí pode refletir no mercado, nas commodities, na bolsa de valores, no mercado futuro, né? Então, isso aí é muito importante, porque às vezes o que acontece dentro do mercado físico, né, quando você vê numa análise técnica ali, o negócio já desandou, né? E aí você vai só, digamos, ou é, simplesmente vai executar a sua operação. Mas por quê? Porque vai acontecer, aconteceu algo dentro do mercado físico, né, que não estava sendo contabilizado na análise técnica, né? E isso aí acontece assim, não é tão raro de acontecer. Algumas vezes acontece com uma maior força, né? E aonde pode acabar quebrando algumas pessoas, como por exemplo o que aconteceu agora nessa semana aí, né? Eu ouvi muitos relatos aí de pessoas perdendo muita grana aí dentro desse mercado. Por quê? Né? Porque estavam contra a posição aí da operação aí e viram simplesmente os fundamentos agirem com uma força muito expressiva dentro do mercado, né? Dentro dos preços aí do milho, né? Mas isso aí a gente já mostra nos gráficos. Então, isso aqui é mais ou menos para exemplificar, né? Então, por que que a análise técnica às vezes não pode ser eficiente, né? E por que a análise de fundamentos é importante, né? Porque é o seguinte, né? Quando a gente trabalha com ações, por exemplo, uma pessoa pode chegar para mim, Lucas, mas para uma tendência primária eu vejo no gráfico semanal. Eu estudo lá ele e sei qual que é a tendência que ele está andando, qual que é a direção que o mercado está andando, né? E por que que eu preciso estudar análise de fundamentos, né? E assim, essa é a grande sacada. Porque a análise de fundamentos, ela não dá somente a direção que o mercado está indo naquele momento, né? Mas também ele vai dar a direção, né, que o mercado pode seguir caso ocorram algumas situações, né? Então, isso aí é importante. A análise de fundamentos, ela não vai dar
Então, assim, a análise de fundamentos ela não vai dar simplesmente a direção que o mercado vai seguir. Ela dá as outras opções também. Então, por exemplo, o mercado tem a tendência de seguir essa direção aqui, mas se acontecer tal coisa ou tal coisa ali, o mercado pode dar uma baqueada, pode seguir um outro direcionamento, né? Então, principalmente isso nas commodities agrícolas, a gente tem esse tipo de previsão, né, digamos assim, porque nós temos algumas variáveis dentro do mercado que, assim, são incontroláveis, né? Por exemplo, clima, é, principalmente clima, tá, pessoal? Isso aí é um fator muito importante aí dentro do mercado, né? A gente tem outros fatores também, né? Como problemas aí problemas de produção, entre outros fatores, mas principalmente o clima que gera uma maior incerteza aí dentro do mercado. E essa questão aí, né, caso a gente, como a gente já tem uma certa noção do que pode, do que o clima pode causar caso ele venha de uma forma ou venha de outra forma, né? A gente consegue mais ou menos prever o mercado, como é que o mercado pode reagir caso ele venha dessa forma. Claro, não é 100% garantido que você vai acertar esse tipo de movimentação, né? Ou a intensidade dessa movimentação, mas com toda certeza você já vai estar mais preparado caso o mercado venha caso o clima, por exemplo, dê uma movimentação dessa forma, né? Então, esse ano deu seca aí dentro do mercado. Então, o que pode acontecer? Geralmente acontece uma quebra de safra, né? Uma redução da produção, né? Se o clima deu uma melhorada no meio do caminho, né? Quer dizer que a safra aí já vai estar um pouquinho melhor, né? Então isso aí vai balizando o mercado, vai regulando o mercado, e isso aí vai dando as direções de preços dentro do mercado. E às vezes apenas a análise gráfica não pega esses tipos de flutuações, ou quando pega já foi tarde demais, já foi o boi com a corda, né? Ou você perdeu a oportunidade, ou você acabou sendo estopado numa operação, né? Se você estava em aberto. Então, saber disso aqui é o principal fator que você deve utilizar os fundamentos para analisar o mercado, né? Para analisar um certo ativo. Principalmente se você for trabalhar com milho, com soja, com boi dentro da bolsa de valores. Então, a análise de fundamentos ela não dá somente a direção do mercado, mas também a, a direção que o mercado pode seguir caso ocorram algumas situações. Isso aqui tem diversas formas, tá, pessoal? Então, algumas vezes a gente tem uma macroeconomia aí é, interferindo mais. Quem não lembra aí, em 2018, quando a gente tinha uma disputa aí entre a China e os Estados Unidos com relação aí a, digamos, a uma guerra política econômica ali, né, onde a China estava tarifando os Estados Unidos e os Estados Unidos estava aumentando tarifas em relação à China também, né? Tava nessa guerra aí e as commodities agrícolas entraram nesse balaio aí, né? A China simplesmente parou de comprar soja lá nos Estados Unidos, onde a gente viu os preços dispararem aqui no Brasil também, né? E isso aí gerou uma certa movimentação especulativa dentro do mercado. Toda vez que a China reduzia as tarifas a China reduzia as tarifas e começava a comprar soja nos Estados Unidos, né, dava uma melhorada ali nos preços da soja lá em Chicago, né? Quando ela saía do mercado, os preços abaixavam. Então, esse tipo de informação é muito importante, porque às vezes, assim, a pessoa que só olha gráfico, às vezes ela não tem esse tipo de noção do mercado. E às vezes ela vê, o gatilho está interessante aqui numa compra dos preços, né? Os preços estão numa região interessante, gatilho de compra, eu vou lá e compro, né? Mas daí,
né, ela não tem essa noção que se a China parar de comprar soja lá nos Estados Unidos, o preço vai cair. Né? E o que que acontece? A pessoa vai tomar um stop. E nesses momentos estava bastante, os fundamentos estavam contando bastante. A especulação estava muito em cima desses fundamentos. Quem aí não viu, por exemplo, o milho agora, né, subindo com relação aí a maior, a menor oferta de produtos dentro do mercado. Quem operou apenas gráfico aí, né, no início que o milho aí começou a esboçar esses movimentos de alta aí, cara, deve ter tomado um fumo lascado, porque o mercado simplesmente estava movimentando para uma queda, sim, estava respeitando uma certa região, mas do nada, assim, o mercado explodiu, né? Então, né, nesse momento aí, até a explosão e o mercado mostrar uma tendência realmente que a tendência era de alta, as operações ali do pessoal que estava posicionado ali apenas graficamente ali, provavelmente tomaram um stop lascado, né? Porque a gente já estava bem próximo de um topo do mercado, então tudo isso aí para quem opera gráfico seria regiões de segurar preços, né? Segurar digamos assim, regiões ali onde o mercado ia segurar, mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque os fundamentos agiram e isso aí fez com que os preços destruíssem, né? E quem ainda tentou trabalhar nesse meio tempo aí que os preços estavam subindo, numa possível reversão de movimento, provavelmente tomou cacetada. Né? Ou porque estava vendo gráficos, ou porque não entende nada do mercado físico, digamos, das commodities agrícolas. Né? E a mesma coisa aconteceu para o boi. Né? E o boi foi ainda pior, porque no início das operações, lá no início das movimentações desse mercado aí, houveram vários dias aí onde o mercado simplesmente estava batendo limite de alta. Não estava praticamente dando tempo para o pessoal sair. Né? Então, quem pegou principalmente nesses momentos aí que achando que ia ser uma inversão de movimento, né? Provavelmente tomou uma cacetada feia aí, né? Deve ter tomado um prejuízo aí bem significativo, né? Então, é isso aí que faz com que os fundamentos aí sejam bastante importantes, né? E assim, isso é o mais importante, tá, pessoal? Porque dentro do gráfico, qualquer um pode ver se os preços estão subindo ou descendo, né? Mas entender o que está gerando, né, esse tipo de movimentação, o que está gerando tal movimentação, vai entender, vai te ajudar a tomar uma decisão mais rápida dentro do mercado. Né? Porque os gráficos às vezes mostram assim, com atraso um posicionamento que foi definido por uma informação. Né? E às vezes você perde o time aí de entrar numa ou sair de uma operação. Né? E assim, agora quando você junta as duas, né, é possível fazer trades mais embasados e com uma assertividade bem mais interessante. Né? Então, ah, vou até colocar isso aqui, né? Quando quer ver? Vamos dar um pulinho ali no gráfico. Deixa eu só abrir o gráfico aqui. Vou abrir o gráfico diário aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Pessoal, esse gráfico aqui é o gráfico do milho, tá? Só para a gente entender aqui o que aconteceu essa semana, o mercado aqui simplesmente veio na segunda-feira, né, com uma movimentação com gap, com trava de alta nesse dia. No outro dia, ele simplesmente abriu o leilão já com limite de alta. Então, o que aconteceu aqui? O mercado simplesmente abriu já fechado.
Ele saiu do leilão, já travou, já o mercado só abriu no outro dia, só no aftermarket lá e no outro dia. Então, esse tipo de posicionamento aqui, quando a gente vê isso aqui, né, é algo totalmente fora da realidade. Mas por que que aconteceu isso aqui? Porque os fundamentos agiram muito firme. Tanto é que a gente viu um gap aqui sem praticamente volume. Por que não teve volume? Porque simplesmente a abertura ali foi a única movimentação do mercado, né? E isso aqui aconteceu por conta de fundamentos. O que que aconteceu aqui? Né? A massa de ar fria aí fez com que praticamente em todo o Brasil aí tivesse uma redução de temperatura, né? A gente viu, principalmente lá na região do sul, sudeste ali, né? Um pedaço mais abaixo ali do Mato Grosso do Sul, tendo geadas. Isso aí acabou afetando muito na produção, né? Isso aí, principalmente aí do nosso milho, né? A gente sofreu uma forte pressão nisso aí, né? Claro, a gente vinha do movimento aqui, digamos, de alta, claro que sim, né? Mas até quem estava operando aqui, né? Ainda tinha um certo viés aí de uma possível correção de preços dentro do mercado. A partir desse momento aqui, o mercado simplesmente disparou por conta dos fundamentos, né? E quem estava posicionado vendido aqui, ainda que acreditando numa possível queda dos preços, né, simplesmente tomou uma surra aqui, né? Uma surra bem dada ainda, né? Que o mercado oscilou praticamente R$ 4 aí num dia e depois no outro dia oscilou mais 4 aí praticamente sem pregão, né? O mercado simplesmente abriu já lá no leilão, já encerrou o pregão, né? E por isso que a gente viu uma movimentação corretiva de preços aqui na quarta-feira, né? No dia de ontem aí. Por quê? Porque o mercado estava desesperado. Todo mundo que estava aqui posicionado aqui na posição vendida, simplesmente a corretora estava ligando, ó, se você não colocar margem aqui, a gente vai executar sua ordem, vai fazer alguma coisa com você, né? E o que que aconteceu? No outro dia, na quarta-feira que o mercado abriu, realmente conseguiu movimentar, simplesmente a cacetada veio, né? Todo mundo saindo das operações, então a gente viu esse movimento corretivo. Agora que a gente está vendo o mercado tentando reequilibrar os preços, reequilibrar aí a sanidade mental do mercado, né? Reequilibrar aí as movimentações de preço e ver para onde que os preços vão, né? Então isso aqui é muito importante, porque o mercado estava num movimento de queda aqui, né? A gente fez um movimento corretivo com possibilidade aí já de saída desse canal de queda, mas assim, isso aqui era sexta-feira, né? Então, no final de semana o mercado veio derretendo, né? Quem ainda segurou, quem ainda conseguiu sair da posição, beleza, né? Mas quem segurou a posição aqui tomou ferro, né? E por isso que é importante a gente entender os fundamentos, né? Porque, ó, imagina o seguinte aqui, a gente está numa movimentação de queda aqui por conta aí do início da safrinha, né? E movimentação da especulação de produção e tudo mais, né? A gente vê uma tendência de queda aqui, né? Se a gente for olhar o semanal, por que que a gente entrou nessa tendência de queda no curto prazo aqui, né? Quem for olhar isso aqui no semanal, né? A pessoa entende aqui como uma possível correção de preços aqui. Ela não entende isso aqui como uma um viés aí de queda, né? Mas quando a gente olha o diário aqui, né, a gente já vê um viés de queda mais consistente por conta aí da especulação, né, dentro do mercado aí com relação à safrinha, né? Só que assim, a gente vinha de uma recente movimentação de queda aqui, mas daí os fundamentos bateram de volta,
né? Veio o problema climático aí, então por isso que a gente fala, né? Sempre que a gente for olhar os gráficos aí, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro desse mercado, né? E precisa entender o porquê que o mercado está agindo dessa forma. Porque, ó, se a gente for olhar aqui, né? O que aconteceu aqui? A gente perdeu uma região dos 93,50 aqui, né? 93, é mais ou menos essa região, 93 e pouquinho aqui, 93,50, né? E o mercado andou mais, né? Então, opa, o mercado foi, deixa eu até pegar o semanal, o gráfico corrente, que isso aqui vai ficar mais evidente aqui. Mas, por exemplo, a gente perdeu essa linha aqui, né? Perdeu a média móvel aqui também, né? O mercado começa a olhar com mais indicativos aí para uma queda dos preços, né? Então, todo mundo que viu essa queda dos preços aqui, né, imaginou, agora o preço do milho vai cair, né? A tendência do milho agora é uma redução dos preços aqui. É nisso que pensou muita gente aí que está na posição vendida, né? Por quê que a gente pensa isso? A gente cruzou uma média móvel, a gente está com o índice de força caindo aqui abaixo dos 50, né? A gente cruzou um suporte bastante importante na casa ali dos 93,50, 93,20 ali, né? Só que daí ninguém esperava, se em condições normais do mercado, que se a gente não tivesse o problema do clima aí, agravando a situação aí das produções no Brasil, né, provavelmente a tendência seria mesmo seguir essa movimentação de queda. A gente viu o mercado aqui testando essa movimentação. Só que segunda-feira o mercado já veio batendo firme. Por quê? Porque a gente viu essa movimentação aqui, né? A gente viu o mercado mais brigado aí, a gente viu o clima agindo nessa movimentação e que a gente pegou praticamente dos R$ 84 ali, né, dos 80 e pouquinho ali, foi aí até os 90. Então a gente parece pouco essa movimentação, mas para o milho é muita coisa, né? São R$ 12 aí de diferença. Ninguém assim consegue segurar um pepino desse aí, né, numa movimentação. Então, é dessa forma aí que a gente vê que os fundamentos realmente oscilam dentro do mercado, né? Agora, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver a questão seguinte. Agora a gente precisa ver o que o mercado vai entender como isso, se vai ser algo momentâneo, se a gente realmente teve prejuízos dentro do mercado, teve o quanto de prejuízo a gente teve com relação aí à produção de milho, para a gente ver realmente em qual patamar o milho vai continuar essa movimentação. Então, por isso que é importante a gente ver os fundamentos, porque às vezes a gente consegue entender de forma mais rápida o que pode acontecer no mercado. Porque quem estudou fundamentos provavelmente se antecipou nessa operação aqui. Ou entrou comprado, tá? Ou saiu da operação se ele estava vendido. Porque com o risco climático ali, as chances do mercado puxar essa movimentação para alta era muito grande. E com a confirmação desse problema aí no final de semana, né, a segunda-feira entrou moendo, né? Então, por isso que o mercado realmente, quem entendeu ali o que poderia acontecer com o clima no Brasil, né, com certeza aí se antecipou e conseguiu sair dessa operação ah, mais rápido ou entrar nessa operação mais rápido aí, né? E isso aí é mais ou menos os fundamentos, né? É o que a gente consegue entender aí de fundamentos, é o que pode te dar a ideia. Claro, o gráfico vai te dar uma ideia no semanal aí do que está acontecendo? Claro que sim, mas o gráfico semanal ele vai te dar mais ou menos o que já está acontecendo dentro do mercado, né? Então você vai entrar no bonde andando. E às vezes, se você entra no bonde andando e os fundamentos reverte a tendência aí no meio do caminho, às vezes você entrou no bonde andando que o bonde já está passando. Já.
Então, por isso que às vezes os fundamentos eles são mais rápidos de você pegar a sacada do mercado, pegar o gatilho aí do que pode acontecer no mercado. E isso aí pode estar antecipando aí as suas operações, você pode ter uma assertividade melhor do que vai acontecer dentro do mercado e o que é que está por vir aí dentro desse mercado, né? E isso aí é muito bacana, isso aí eu gosto muito de utilizar isso aí para tá trazendo esses fundamentos aí para análise técnica, porque a partir dos fundamentos ali eu entendo, beleza, o mercado está querendo seguir nessa direção. Então, o que precisa acontecer agora dentro do mercado para mim pegar uma posição boa dentro do mercado? Aí sim eu utilizo a análise técnica, porque daí eu estou posicionando ali, né? Eu sei que o mercado pode seguir naquela direção. Se eu pegar nesse patamar de preços aqui, né, eu tenho um stop bem ajustado e um potencial de ganho também show de bola. Então, é dessa forma aí que eu posso utilizar tanto a análise técnica quanto a análise gráfica, né? Porque depois que o mercado andou, aí sim a análise técnica pode mostrar ali, opa, beleza. No gráfico semanal o mercado está indo naquela direção, né? Eu vou entrar naquela direção ali, aí fica mais tranquilo de operar, né? Mas e quando o mercado não tem essa direção aí, né? Às vezes os fundamentos ali podem me mostrar mais facilmente, né? Para mim tomar uma decisão mais rápida, para mim me adiantar dentro do mercado. E quanto mais eu consigo me adiantar, melhor eu pego a posição dentro do mercado, né? Dentro dos preços daquele ativo. Então, isso aí é muito importante, isso aí é muito bacana. E, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Eu não quero estender muito aqui para não ficar muito extenso a nossa conversa de hoje. Foi um papo aí bastante bacana. Espero ter agregado valor para vocês. Espero ter mostrado o porquê dos fundamentos aí ser bastante importante nas nossas operações dentro das commodities agrícolas, principalmente. Não desprezar os fundamentos. Com os fundamentos aí, as chances de você acertar uma operação é muito maior do que você utilizar apenas gráfico, tá? E isso aí vai te dar digamos, uma assertividade maior, um conforto maior para estar operando as commodities agrícolas. Beleza? Então agradeço muito a atenção de todos. Tenham todos aí uma excelente semana, né? Desculpa aí pelo incômodo, né? Pelo atraso do vídeo, né? Eu queria ter postado ele ainda ontem, mas como a internet aí não estava colaborando muito e também tive problemas com o meu microfone aqui, que eu fiz boa parte da gravação aqui sem o áudio, né? Então, quem estava assistindo aí com a gente na nossa live aí, peço desculpas, está aqui o nosso vídeo aí novamente gravado, né? E assim, peço perdão aí, mas são coisas que acontecem aí, né? Quando a gente faz os treinos ao vivo aí, estamos sujeitos a esse tipo de situação. Então, bora lá, pessoal, que é só o começo aí, né? E assim, se tiver alguma dúvida com relação a esse tipo de assunto aí, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. Beleza? Grande abraço aí a todos, nos vemos numa próxima. E só lembrando, pessoal, todos os dias, a partir das 5 horas, às vezes das 5 às 5h30, né? Às vezes o mercado aí requer um pouquinho. Nas 5h20, para ser mais exato aí, né? Eu tô abrindo as nossas lives aí de fechamento do pregão, tá? Então, a partir das 5h20 aí eu tô lá fazendo uma análise aí do que está acontecendo dentro do mercado e aí eu tô passando para vocês. Eu tô fazendo essa live ao vivo lá no Instagram, mas eu tô gravando no YouTube também. Só que assim, no YouTube acaba demorando um pouquinho mais para subir, em torno de umas 5h30, 5h40 aí já deve estar disponível para vocês aí para quem for assistir aqui no YouTube. Beleza? Então, um grande abraço a todos aí e nos vemos numa próxima.